Alô pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo Soeiro, sou presbítero da Assembleia de Deus. Hoje são 31 de dezembro de 2024, último dia do ano e véspera do ano de 2025. E quero meditar juntamente com todos vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 31. Após Jesus realizar seu primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, Jesus pediu para que seus discípulos entrassem no barco e passassem para outra banda do mar, enquanto despedia tamanha grande multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte, e estava ali só. E o barco já se encontrava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo, ficaram assustados, dizendo: é um fantasma, e gritaram com grande medo. Mas Jesus logo lhe respondeu, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, lhe respondendo, disse: Senhor, se és tu, permite-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco e começou a caminhar por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão, segurou-o, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós temos aqui nessa passagem 5 pontos importantes para andarmos por fé em Cristo Jesus. O primeiro ponto é impossível à carne, ou seja, é impossível ao homem natural. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Portanto, para andar por cima das águas, somente o homem e a mulher é espiritual. O segundo ponto deve ser em obediência à palavra de Deus. Nós acabamos de meditar que Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, andou por cima das águas. O terceiro ponto: necessita-se de coragem para fazer a aventura da fé. É interessante que Pedro foi o único no barco a reagir com fé. E sua impulsiva solicitação o levou a experimentar uma demonstração incomum do poder de Deus. Pedro andou por cima das águas. O quarto ponto: a fé não se preocupa com as condições e circunstâncias. Então, não devemos olhar para as circunstâncias e as condições que nos cercam, mas mantermos nossos olhos fitos no Senhor, pois somente assim conseguiremos andar por cima das águas. E o quinto e último ponto: o que a fé começa deve continuar. E Pedro falhou exatamente nisto
embora tivesse começado muito bem. A fé não é apenas um ato, mas uma atitude para toda a vida. Amém? Então, que esse ano de 2025, que em breve estará chegando, não olhe para as circunstâncias e as condições que lhe cercam, mas mantenha durante todo o ano de 2025 com seus olhos fitos no Senhor, e Deus dará grandes vitórias. Amém? Eu desejo a todas as famílias um feliz ano novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.